Para a ação Manuel, no contexto da colaboração entre Cuba e Tchecoslováquia, foi instalado em Praga um oficial de ligação e de tarefas do Serviço de Inteligência cubano. Em abril de 1965, a Havana pediu a Praga, através do Serviço de Inteligência, abre aspas, se, para economizar dinheiro, Ordonez, residente cubano em Praga, poderia morar em Praga de graça, fecha aspas. E caso houvesse necessidade, o residente tchecoslovaco em Cuba moraria nas mesmas condições. O oficial tcheco esclareceu que o seu aluguel era pago pela embaixada e, abre aspas, se não fosse assim, poderiam surgir complicações que causariam a quebra dos princípios de conspiração, fecha aspas. Mesmo assim, foi pedido a Praga que tentasse encontrar alguma solução sensata. O residente cubano não estava nada mal. A STB conseguira para ele um automóvel e um telefone gratuito em seu apartamento, por exemplo. Mas os cubanos queriam, desesperadamente, economizar no aluguel, cujo valor, nos tempos do comunismo, não era tão alto. Outra prova dos problemas financeiros dos cubanos é uma nota sobre o discurso de Che Guevara em Gana, que também estava em um relatório destinado ao primeiro departamento. Dia 19 de janeiro de 1965, no Instituto Ideológico Queen Krumah, em UNEB, Guevara criticou as relações entre a ilha, a União Soviética e a Tchecoslováquia, acusando esses países de quererem comprar o açúcar cubano pelo preço mundial, o que, para Cuba, era desvantajoso. Apelou que Praga e Moscou compreendesse que, abre aspas, a construção do socialismo em Cuba é custosa e, por isso, devem demonstrar um verdadeiro internacionalismo de proletariado, fecha aspas. Ele repetiu a crítica durante a reunião do Seminário Econômico em fevereiro na Argélia. Não é necessário pesquisar a história da economia da Cuba socialista. Bastam essas poucas informações para uma imagem clara do panorama. No mesmo contexto, há outro fato interessante. Sabemos que Praga estava preocupada com a descoberta de grandes entregas de armas tchecoslovacas para guerrilheiros em diferentes lugares da América Latina. Nessa época, nos anos 60, a STB não participou das entregas e a questão não foi ignorada, pois prejudicava a opinião da Tchecoslováquia como parceira comercial dos países sul-americanos. A STB recebeu, então, a tarefa de fazer uma pesquisa apurada com os amigos em Havana e descobrir como estavam as coisas, se havia fornecimento de armas a Cuba. Era possível concluir que Fidel as enviava a diferentes países para ajudar os guerrilheiros. Os residentes tchecos receberam uma resposta do chefe do Serviço de Inteligência cubano e do próprio Fidel Castro, negando qualquer envolvimento de Cuba com a questão. Entretanto, encontramos um relatório, abre aspas, caso armamento fornecido por Cuba à Venezuela, fecha aspas, que confirma que, em novembro de 1963, no nordeste da Venezuela, foi encontrado um grande arsenal de armas abandonadas na praia. Foi feita uma advertência contra a Havana, mas, abre aspas, o governo revolucionário de Cuba rechaçou a acusação e acusou a CIA de provocação, fecha aspas. Porém, Schlingenbauer, colaborador do Serviço de Inteligência Tcheco em Cuba, abre aspas, ficou sabendo durante conversas com o oficial da Força Aérea Cubana e com funcionários da base aérea Hogan, na província Oriente, que, nos últimos meses, os cubanos fizeram reparos em um antigo avião de 4 motores, usado para transportar armas para a Venezuela. O avião não possui marcas de identificação e está equipado com tanques de reservas para que possa suportar um voo de 13 horas. Sua tripulação é composta de 4 venezuelanos e um capitão cubano. Os guerrilheiros venezuelanos possuem nas montanhas do país um local preparado para a aterrissagem.
Não está claro se o avião também é usado para outros voos, por exemplo, para o Brasil, onde também foi encontrado no passado armamentos tchecoslovacos, fecha aspas. Apesar desses e de outros incidentes, a colaboração entre os serviços de espionagem corria bem e a STB fazia aquilo que Havana pedia e com o que Moscou concordava. No fim das contas, em troca de apoio, a central em Praga